Olá, pessoal! Na competência de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a questão de emergências em bibliotecas de unidades de informação. Então, ultimamente, nós estamos presenciando alguns desastres naturais e principalmente causados por chuvas e também pela questão do mau uso, das más formas de conservação do homem. Então, nessa competência, nós vamos estudar um pouco sobre os procedimentos que deverão ser adotados na elaboração de um plano de emergência para que você, enquanto profissional de biblioteca, saiba como se comportar em determinadas situações. A primeira coisa que você precisa observar é as instalações físicas da sua biblioteca. Onde está instalado? Primeira coisa que a gente deve saber é que as bibliotecas é preferencialmente aceito que elas sejam instaladas em superfícies baixas, ou seja, no térreo. Por quê? Porque o peso dos livros faz com que pressione bastante o prédio. Então, é interessante que a gente faça a acomodação de peso das estantes no térreo. Entretanto, a gente precisa ter consciência que a questão do térreo tem também outros elementos, como a questão de enchentes. Então, tem que observar se o local, quando chove, tem alagamento. Se tiver, é um péssimo local para as bibliotecas. Então, na elaboração de um plano de emergência, alguns elementos devem ser observados com atenção. Por exemplo, é preciso observar a questão da estrutura, a fiação elétrica, a questão de segurança e também toda a estrutura que envolve este ambiente. Se existe algumas lojas, lanchonetes, fábrica, tudo isso a gente tem que observar ao redor das bibliotecas. Então, quando você for preparar o seu plano de emergência, você tem que saber exatamente onde a biblioteca está inserida e tentar entender este ambiente. É por isso que vocês estudaram no módulo anterior a questão do diagnóstico. O diagnóstico ele é fundamental para que você faça esse levantamento de todos os elementos da biblioteca. A partir deste elemento, a partir do diagnóstico, você tem que fazer o planejamento de emergência, levantar os fatores de risco. Além de levantar os fatores de risco, você tem que observar também a questão de comunicação. Por exemplo, se acontecer algum incidente, com quem eu posso falar? Como vou resolver essa situação? Se houve uma inundação, molhou todos os seus livros, como eu vou resolver para que se perca o mínimo de material possível? Isso tudo você precisa ter uma rede de comunicação que vai fazer com que você saiba exatamente com quem falar na hora do incidente. Outra coisa que você precisa ter claro são os elementos de segurança contra fogo. Você precisa saber usar os extintores. Não adianta você ter extintor dentro das suas unidades de informação se você não souber usar. Então, existem extintores para papel, para documento, para madeira, para fiação elétrica. E você precisa saber exatamente com qual equipamento você precisa resolver o problema do fogo. Não adianta sair correndo e não resolver a situação. É preciso tentar minimizar os danos. Então, é preciso que você saiba qual equipamento utilizar de acordo com cada necessidade. Então, não adianta você ter os equipamentos se não souber usar. Outra coisa importante para a gente saber nesta competência é a questão dos ataques biológicos. Como a gente pode fazer com que esses ataques não aconteçam de forma tão periódica? Então, é preciso fazer uma limpeza no ambiente, porque a comida, os restos de alimento faz com que animais eles entrem nesse espaço, e a gente sabe, como estudamos nas competências anteriores, que o próprio papel e a madeira, que existe muito nesses ambientes de biblioteca e arquivos, eles chamam esse tipo de animal. Então, o que fazer nessas situações? Na apostila, nós mostramos duas situações para que vocês saibam como agir quando houver ataque desses agentes biológicos. A primeira é uma forma de congelamento
que nós temos. Então, nós pegamos o documento, os livros, tem todo o procedimento, há uma amarração desses livros com um saco especial e a gente vai colocar dentro do congelador. Lembrando que esse congelador não pode ser qualquer tipo, não pode liberar água, tem que ser um refrigerador vertical para que não se forme bloquinhos de gelo. Então, tem todo um procedimento. Então, se você não conseguir fazer esse procedimento, é melhor chamar alguém que saiba trabalhar com esse tipo de prática, né? E temos também a desinfestação por anóxia. A desinfestação por anóxia é uma metodologia que vem sendo utilizada há pouco tempo e consiste simplesmente na retirada do oxigênio para matar os agentes biológicos que estão ali invadindo aquele material, que estão danificando o material. Então, a anóxia é super tranquilo de ser feito, entretanto, a gente precisa ter os materiais adequados. Então, lembrando mais uma vez, se você não conseguir trabalhar, se você não conseguir fazer esse serviço, se você não tiver o conhecimento adequado para fazer esse tipo de desinfestação, tanto por anóxia quanto por congelamento, é melhor que não faça. Que chame uma equipe capacitada para desenvolver essas atividades. Lembrando que aqui nessa disciplina nós estamos apenas tendo o conhecimento dessas práticas. Então, você como técnico em arquivo precisa conhecer, saber quais os procedimentos que são adequados para cada situação. E aí, se vocês forem se capacitando cada vez mais, procurando cursos, e aí se sentindo com segurança para fazer determinadas atividades, vocês podem desenvolver de forma tranquila. Mas quando a gente vai lidar com o material, fazer essa parte de preservação, de restauração, é melhor chamar pessoas que já estejam mais capacitadas ao desenvolvimento desse trabalho. Ao preparar um plano de emergência, você precisa fazer todo o levantamento das questões de risco, da questão estrutural do prédio, do ataque dos agentes biológicos que podem acontecer, fazer todo esse diagnóstico prévio e se antecipar a determinadas situações que podem ocorrer no arquivo ou na biblioteca de vocês. Então, antes que aconteçam, vocês precisam saber como trabalhar, como fazer, como resolver determinadas situações. Então, não se esqueçam. O ideal é que vocês, ao entrarem numa biblioteca, numa unidade de informação, que vocês já observem todos esses elementos. A questão estrutural, os riscos que podem acontecer, a questão elétrica, e tente solucionar esses elementos antes que eles aconteçam. E aí, o plano de emergência, como eu falei anteriormente, tem que estar tudo descrito. Então, não deixe para fazer o plano de emergência após o ocorrido. Vocês têm que sempre se antecipar, porque uma vez perdido o material, nunca mais nós teremos acesso a eles. Então, é melhor que a gente busque cuidar, preservar, se antecipar a esses elementos do que esperar acontecer e depois resolver. Até mesmo porque é muito mais caro fazer uma restauração e é muito mais trabalhoso, muito danoso ao material fazer um processo de restauração do que se antecipar a ele, né? Então, não se esqueçam, em uma unidade de informação, você precisa fazer o plano de emergência e trabalhar de forma que se antecipe a qualquer risco, a qualquer dano que pode acontecer no seu espaço. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima competência.